Quem achou o livro de Neemias diz amém. Glória a Deus. Capítulo 2, do versículo 11 em diante. Livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Até aqui. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Acredito eu que todos nós conhecemos a história de Neemias. Vou falar com o microfone porque está gravando lá, então vai. E como está com o cabo, não aparece a voz se eu tirar o microfone. Então vou falar com o microfone. Creio eu que todos nós conhecemos a história de Neemias. Sim ou não? Quem não conhece diz amém. Pode perguntar? Neemias, ele era copeiro do rei. Estava escravizado, foi levado cativo, e lá ele assumiu uma posição até que elevada, de confiança, copeiro do rei. E diz a Bíblia que o rei gostava muito de Neemias, ao ponto de conhecer o estado de espírito de Neemias. Já percebeu aquelas pessoas que convivem com você e de repente bate o olho e fala: você não está bem, alguma coisa está acontecendo. O que aconteceu? E daí você tenta disfarçar e fala assim: não, você não está bem, alguma coisa está acontecendo. Assim era o rei Neemias. A intimidade era tanto que o rei falou assim: você não está legal, o que está acontecendo com você? Aí ele pegou e falou assim: não tem como me alegrar, sabendo que a minha terra, a terra dos meus pais, foi invadida, os muros foram destruídos, os portões da cidade foi colocado fogo. Não tem como me alegrar, colocar um sorriso no rosto. E às vezes as dificuldades são tantas, nós somos bombardeados de tantas informações que nós não conseguimos expressar alegria, nós ficamos igual a Neemias. É uma situação atrás da outra, de uma forma avassaladora, vem nos encobrindo ao ponto de minar a nossa alegria e também as nossas forças, né? Quantas das vezes Satanás ele se levanta como ladrão da nossa alegria, roubando a nossa alegria. Neemias provavelmente era um homem alegre, e ali o rei percebeu que ele não estava mais alegre. E ele falou a situação, ele expôs a situação. Nessa noite eu quero dizer algo para você. Aprenda com quem você vai se abrir. Aprenda com quem você vai contar os seus segredos ou as suas necessidades, aquilo que você está passando. Cuidado, muito cuidado. Porque tem pessoas que vão te ajudar e tem pessoas que vão te condenar.
Tem pessoas que vão te ajudar e tem pessoas que vão ver que você está segurando na ponta do abismo com as suas mãos e o resto do corpo lá dentro do abismo. E em vez de eles estenderem as mãos para te ajudar, eles vão pisar nas suas mãos para que você possa cair. Então a primeira lição para nós: cuidado com quem você vai se abrir. E se podemos usar metáforas aqui, comparações, vamos comparar o rei como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos conhece e está sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a realizar o nosso desejo, se assim o nome dele for glorificado. Não é todas as orações que Deus vai responder, mas se o nome dele for glorificado naquilo que você está pedindo, a Bíblia diz que ele vai conceder no nome de Jesus, amém? Então aprenda a se abrir com Jesus, a falar, a se expor com o rei, todas as suas necessidades. E o rei, ele comprou aquela causa. Falou: vem cá, você é meu amigo, vou dar uma carta para você, você vai voltar para lá. Vai voltar para sua terra, eu vou deixar você ir. E essa carta vai ter autoridade. Você vai ter autoridade para entrar na cidade. Você vai ter autoridade para poder reconstruir os muros, levantar os portões da cidade. Então vai. E a Bíblia diz que Neemias ele foi. Chegando em Jerusalém, ele ficou 3 dias naquele lugar. Segundo ponto, meu amado, não se desespere. Tá? Se a primeira coisa é você falar com o rei, se abrir com o rei, a segunda é você não se desesperar. E humanamente falando, tem situações que são difíceis nós não se desesperarmos. Você vê tudo destruído, seus sonhos, promessa. Se você for ver no capítulo 1, a oração de Neemias, ele relembra o que Deus prometeu a Moisés quando estava saindo do Egito, a promessa da terra prometida. E ele traz a memória e fala: Deus, o Senhor jurou a Moisés que daria essa terra para nós. A terra é nossa e agora ela está destruída. Então ele chegou lá e ele viu que a promessa praticamente acabada, destruída. Ele poderia chorar, ele poderia se desesperar, se descabelar. Mas a palavra de Deus diz que ele foi e ficou ainda 3 dias em Jerusalém. 3 dias, sem desespero, sem entrar em pânico. Depois de 3 dias, ele foi analisar a terra. Analisar a terra. E nesse ponto aqui eu quero ficarmos. Porque quando nós não nos desesperamos com a situação, nós deixamos Deus fazer as coisas. Não, deixa Deus fazer, Deus vai fazer. Só que nós não damos o nosso passo. Nós não examinamos. Nós não vemos como é que está a situação, o que podemos fazer. O que cabe a nós fazermos é nós. Não vai ser Deus. O que é para nós fazermos é incumbência nossa. E a Bíblia diz que ele pegou e começou a analisar toda a situação, os muros, os portões da cidade, como que estava, a entrada, o vale, até pelo vale ele foi e começou a examinar. Você examina a situação que você está passando? É mais ou menos igual um jogo de xadrez. Você está jogando xadrez, você e a pessoa, o adversário, está fixado no jogo. Chega uma pessoa de fora, ela olha o jogo e fala assim: dá para fazer aquilo ali. Ó. Talvez a jogada você não está vendo. É assim ou não é? Ou às vezes o jogo de dama, olha assim, a pessoa de fora está tendo mais visão do que você. E às vezes os nossos problemas ou nas nossas dificuldades, aquilo que nós estamos pedindo para Deus, nós temos que analisar o que dá para nós fazermos, retirar um pouco, voltar um pouquinho, falar assim: deixa eu ver essa situação como é que está. Deixa eu ver, deixa eu analisar, deixa eu colocar na ponta do lápis o que dá para mim fazer. Você vai ter uma visão maior, vai abrir-se o leque e você vai falar assim: dá para mim fazer isso, dá para mim fazer aquilo, dá para mim ir por aqui, dá para mim fazer assim. Isso se chama organização. Repita comigo: organização. Dentro da oração também tem a organização. A organização está em todos os pontos, né?
Então você começa a organizar a sua vida também espiritual, ou aquilo, a sua vida financeira, aonde você está precisando de uma providência divina, que Deus intervenha na sua situação, às vezes no seu ministério, Deus, Ele vai te abençoar. Só que você tem que analisar, peraí, o que dá para mim fazer? Para mim realizar a obra, de qual forma? Deixa eu ver. Analisar, examinar. Interessante, né? Interessante. Neemias, ele poderia chegar lá, já estava com a carta, já estava na cidade, ele poderia juntar a galera e falar assim: vamos trabalhar, vamos fazer. Não, sem contar para ninguém, ele foi analisar o terreno. Lembra a batalha espiritual, não? Lembra a batalha espiritual, porque na batalha espiritual nós temos que analisar contra quem e com o que nós vamos lutar. Vamos orar pelo bairro. Peraí, mas quais são as dificuldades do bairro? O que o bairro tem? Quais são os pontos críticos do bairro? Examinar. A vitória é garantida, sim ou não? Mas nós temos que examinar, porque nós vamos ter que guerrear contra um ser espiritual. Vamos ter que comprar uma briga. Então nós temos que falar: não, eu vou ver o que dá para mim fazer, o que é para ser feito. Deixa aqui examinar a situação como que está. Não é entrando de peito aberto, irmão. Algumas coisas nas nossas vidas vai sempre dando alerta. Vocês perceberam ou não? Sempre vai dando alguns alertas. Fala: opa, isso aqui não é normal. Isso é espiritual. Fui orar para o irmão pegou e falou assim: pastor, a minha esposa, ela está vendo um vulto à noite, né, personificado de uma senhora. Assim, né? Mas como? Tudo maltrapilho, roupa rasgada. Examinar. Assim, já sei o que é, irmão. Já sei o que é. Analisei. Porque eu não vou simplesmente orar, eu tenho que saber o que está acontecendo. Isso é examinar. Faça isso no seu casamento, faça isso na sua família, faça isso, né, na onde você trabalha. Examine, fale quais são os pontos críticos, o que está acontecendo. Estou trabalhando em um lugar, eu não falo nada, irmão. Só as pessoas que falam. E começa a analisar as pessoas, né? Você vê? Pessoas que falam palavrão de um lado, pessoas que falam palavrão do outro. Você percebe que a pessoa é desviada do outro lado. Aí você percebe que uma hora a pessoa está cantando louvor, outra hora está fumando e está falando palavrão. Fala, alguma coisa tem. Analisar. Analisar. Seus filhos estão com dificuldade, começa a analisar. Peraí, o que está acontecendo? Se é uma doença atrás da outra, são pontos que você tem que parar e ver. Peraí, isso não é normal, é espiritual. A sua vida física, peraí, tem algumas coisas que acontecem direto, não é normal. Começa a puxar o histórico da tua família, seu pai, sua mãe, o que está acontecendo com você? Será que não acontecia com eles também? Porque espíritos familiares existem, vêm de geração em geração. E às vezes nós estamos travados, não conseguimos enxergar o que está acontecendo no momento, irmão, porque é espiritual. Aí você tem que pedir: Deus, me dá sabedoria para me examinar a situação, o que está acontecendo, para depois poder agir, para depois poder executar a obra. E a Bíblia diz que depois que Neemias analisou todo o terreno, viu o que poderia ser feito, viu o que era para ser realizado, aí ele foi e convocou o povo. E quando convocou o povo, ele tinha uma palavra de ânimo, de motivação para falar. Fala assim: está ruim, está destruído, mas maior é o que está conosco. Está tudo queimado, está tudo destruído, mas Deus nos levantou, nos poupou para uma grande obra, e nós vamos realizar essa grande obra. E a Bíblia diz que ele motivou o povo, e o povo falou assim: nós estamos contigo, estamos com você, nós estamos com você, vamos embora. Só que o lindo da história, sabe o que é, irmãos? É que sempre tem alguém que vai se levantar contra você. Sempre tem alguém que vai te questionar. Sempre tem alguém que não quer ver a sua alegria. Sempre tem alguém que quer te levar para baixo, te ver desmotivado. Sempre alguém para te acusar, sabe? Pessoas que não conseguem esquecer o teu passado, pessoas que não conseguem esquecer aquilo que você fez lá atrás e vem acusar. Cumpre o papel de Satanás. Sabe por quê?
Um grupo de pessoas se levantaram contra Neemias. Os Sanbalates, Tobias, Sanbalates e Tobias. E essa geração conhecia a história de Neemias. Falava, viu, você não é nada. Você não é da tribo de Levi, você não pode fazer isso. Você não pode motivar o povo. Você não tem respaldo para isso. Começou a querer desmotivar Neemias. E Neemias, como ele estava motivado não só por Deus, mas toda a multidão junto com ele, trabalhando, empenhado na obra, eles falou assim, ele não vai parar. A multidão também não vai parar. O que nós vamos fazer? Vamos armar uma emboscada contra ele. Planejar uma emboscada contra Neemias. Mas a pessoa que ela está centrada, uma pessoa que ela já examinou o terreno, a pessoa que já viu o que dá para ser feito, ela tem a vitória garantida, ela sabe que a vitória é dela, ela sabe que vai dar certo, ela continua marchando. E quando fizeram a arapuca para tentar pegar Neemias, ele falou assim, olha, avisa lá que eu não vou para o encontro que eles marcaram. Eles forjaram uma reunião para elogiar o que Neemias estava fazendo. Só que Neemias, ele deu um start nele, um estralo, falou assim, não vou. Eu não vou porque eu sei que estão tramando contra mim. E a Bíblia diz que Neemias, ele mandou um recado, falou assim, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. E levaram o recado para Sanbalate e Tobias. Aí que eles ficaram nervosos. Irmãos, aquele que é fofoqueiro, aquele que é invejoso, aquele que se levanta contra você, aquele que tenta te parar de todos os lados, ele faz o seu sucesso, sabia disso? Ele faz o seu sucesso porque ele começa a levantar várias coisas contra você e Deus ele vai te elevando, Deus ele vai te levantando, te dando vitória. Eles fazem o seu sucesso e não precisa você fazer nada, tão somente tenha um alvo para ser alcançado, e fala assim, não, eu tenho esse alvo, eu vou correr atrás, eu vou chegar lá, e a vitória vai ser sua, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas tudo tem um começo, tudo tem um princípio, e no princípio nós temos que analisarmos, examinarmos, para nós podermos ter a vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Gostaria que nessa noite você, espiritualmente falando, desse um passinho do lado e olhasse a tua vida como é que está. Examinasse a tua vida como é que está. Talvez em algum lado tenha um portão caído, tenha um muro destruído. Ou talvez você tira assim, não, está tudo perfeito. Mas tem os Sanbalates e os Tobias da vida se levantando e querendo te parar de que você tem essa vitória, querendo te frear. Ou talvez você mesmo está angustiado, está agoniado. Talvez você não chegou no tempo ainda de examinar o terreno. Você está no tempo de chorar, como Neemias chorava. Só que lembre-se que o rei também, ele está pronto para te ouvir, assim como ouviu Neemias, ele está pronto para te ouvir. Eu não sei qual é a sua causa, pelo que você tem pranteado, chorado. Mas uma coisa eu sei, meu querido, que Deus ele pode te ouvir. E Deus ele pode mudar a história. Deus ele pode mudar a história. Esses dias, alguém veio para mim e falou assim, pastor, eu não vejo mais solução. Falei assim, sempre tem solução. Deus é o Deus do impossível. Se você crer, tem solução. Ah, pastor, está difícil. Falei assim, mas tem solução. Nosso Deus, ele nunca perdeu, nem vai perder uma guerra. E aqueles que estão junto com ele, têm a vitória garantida. Porque senão nós temos que parar de pregarmos, parar de acreditar na Bíblia. Você não nasceu para perder, você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser vitorioso. Talvez as coisas não estão do jeito que você queria. Comece a analisar o que dá para ser feito, para poder reconstruir, para poder refazer.
Tem pessoas que falam assim, não, Deus ele não reconstrói nada, Deus ele destrói tudo e faz tudo de novo, faz tudo novo. Quero falar que em algumas áreas da nossa vida nós temos que refazer. Temos que refazer. Dar um passo e falar assim, não, isso aqui precisa ser refeito. Não está legal. Porque cabe a nós, não cabe a Deus. O que cabe a Deus é o tratar da nossa vida como vaso para estar do jeito que Ele quer. E isso Ele vai te moldar, você querendo ou não. Ele vai te moldar porque Ele é o oleiro, você é o vaso. Então Ele vai pegar e vai moldar, vai lapidar. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. E é nesse ponto que eu estou dizendo, que você tem que tirar o olho um pouquinho do problema, da dificuldade, e ver o que dá para ser feito, para você poder sobressair, para você poder ter a vitória. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos orar. De uma forma diferente, tá? Você vai analisar a tua vida. Vai examinar a tua vida. E quando você fala de você mesmo, tem a sua vida profissional, tem a tua vida conjugal para aqueles que são casados, tem a vida familiar, aqueles que já têm família, tem sua vida espiritual, tem sua vida emocional. Nós precisamos examinar essas áreas para saber como lutar. O que fazer? O que fazer? Amém? Você vai examinar? Então se coloque sobre os teus pés.